Palavra da Verdade, devocional de 22 de junho. A luz resplandece nas trevas. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Eclesiastes 11, verso 8. A vida é imprevisível e certos fatos da vida são inevitáveis. Contudo, a imprevisibilidade da vida não significa que as coisas acontecem de maneira arbitrária, ou seja, inteiramente ao sabor do acaso. Pelo contrário, os eventos seguem leis racionais de causa e efeito. Mesmo aquilo a que chamamos de acaso, mesmo os eventos que nos parecem aleatórios, não são independentes das leis de Deus. Portanto, a imprevisibilidade da vida não significa que ela é maluca. Então, qual é o problema? Primeiramente, a imprevisibilidade da vida significa que não temos o controle absoluto das coisas. Há leis que se impõem sobre nós e mesmo o mais cético dos ateus reconhecerá isto, embora negue o Criador. Essa constatação cria no tolo um ressentimento e uma ansiedade. Muitos pensadores têm observado que a era moderna é a era do ressentimento. Contudo, no sábio, esta imprevisibilidade da vida produzirá fé na providência e temor de Deus. Mas, em segundo lugar, por causa da entrada do pecado no mundo, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, como está escrito em Romanos 8, verso 20. Como tal, ela não pode responder adequadamente aos nossos esforços. Antes, juntamente com bons frutos, ela produz também cardos e abrolhos, que tornam dolorosa a vida debaixo do sol, onde momentos felizes são interrompidos por calamidades, dias de trevas, e são muitos. Além de tudo isso, o pecado distorceu também nossa visão da realidade. A queda nos atingiu em cheio. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão, pela qual somos inclinados a querer tirar da criação a plenitude de vida que só o Criador pode nos dar. A Escritura chama isto de cobiça e idolatria. E tal como Adão, nosso pai, rejeitamos a finitude e queremos usurpar a soberania que só pertence a Deus. A isto a Escritura chama de orgulho. Isto também é cegueira espiritual. Mas louvado seja Deus! A vaidade não subjugará para sempre a criação. Deus já invadiu o mundo para nos livrar para sempre das trevas, da morte e da vaidade deste mundo. Ele pessoalmente veio redimir a criação do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, como está escrito em Romanos 8, 21. Ele se vestiu de carne, fazendo-se como um de nós para nos libertar do pecado que nos cega e degenera. Na encarnação, fomos visitados pelo sol nascente nas alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz, como celebra Zacarias em seu cântico em Lucas 1, 78 e 79. Uma das testemunhas dessa encarnação do Verbo, o apóstolo João, testificou daquilo que viu e ouviu. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1, verso 4. Mais tarde, o próprio Cristo declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, verso 12. Os dias de trevas poderão ser muitos, mas não serão para sempre. Em Cristo, o Verbo de Deus feito carne, a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, como está escrito em João 1, verso 5. Por isso ele apareceu no lugar mais escuro da Palestina, a Galiléia dos gentios, para ser o amanhecer de Deus na história humana, cumprindo a profecia que diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4, 16. Por isso os que são de Cristo Jesus não têm razão para andar ansiosos nos dias escuros, nem ressentidos diante da calamidade, mesmo que andem no vale da sombra da morte. Eles sabem com quem andam.
Sabem também para onde caminha a história. Em dias de trevas, os filhos de Deus são consolados com a promessa que está escrita em Apocalipse 21, de 23 a 25, de que um dia habitarão na cidade iluminada, que não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Eles sabem que Cristo, sua luz, resplandece nas trevas e as trevas jamais prevalecerão contra ele. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.